Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de língua portuguesa. E hoje o nosso conteúdo é sinais de pontuação, tá? A gente vai usar também aí para exemplificar algumas histórias em quadrinhos, tá? Para revisar aí este conteúdo que a gente já viu. Então vamos começar. Aqui de início, eu quero ler para vocês uma conversa no WhatsApp, tá? Onde não se teve a preocupação de usar sinais de pontuação. Então, vocês vão perceber que aí acaba havendo algumas dúvidas, algumas questões de interpretação, tá? E a gente vai ver aí como é importante se usar de forma correta os sinais de pontuação. Então, vamos lá. Aqui fala de início. Oi, o que aconteceu? O Pedro quebrou a perna. Mas vocês estão no hospital? Vocês estão em casa? Não estamos no hospital. Então vou aí na sua casa. Não estamos em casa, não, no hospital. E estão onde? No hospital, não em casa. Entendi nada. Então aí teve uma confusão, tá? Por que teve essa confusão? Porque não se entendeu se estava no hospital ou em casa, justamente por a falta de pontuação. Então, aí, com o sinal de pontuação, a gente pode entender que precisa ir para o hospital ou que precisa ir para casa. Aqui, ó, se a gente quisesse que a conclusão seria ir para o hospital, olha a maneira que a gente deveria pontuar. Oi, o que aconteceu? O Pedro quebrou a perna. Mas vocês estão no hospital? Vocês estão em casa? Olha só que a gente tem a vírgula, tá? Não tinha a vírgula no outro texto, onde ele fala assim: não, estamos no hospital. Então vou aí na sua casa. Então, ó, não estamos em casa, não. A presença da vírgula aqui, ó, no hospital, tá? Então aqui, ó, dá a entender, ó, ela já usou aqui a vírgula, dá a entender que ela não está em casa, não. Ela está onde? No hospital. Desse outro lado aqui, ó, observe que eu já coloquei a vírgula aqui no primeiro não e coloquei a vírgula aqui depois da casa. Olha só como fica. Não, estamos em casa, não no hospital. Observe aí que a posição da vírgula mudou todo um contexto. Aqui, não estamos em casa, não, no hospital. Nessa primeira mensagem, estamos no hospital. Já nessa outra, onde eu coloquei a vírgula, não, estamos em casa, não no hospital. Então, observe que a vírgula mudou aí todo um contexto. Só com uma vírgula eu posso mudar, dizer que eu estou em casa ou no hospital. Então, isso aí é só para vocês compreenderem a importância de se utilizar os sinais de pontuação de forma adequada. Vamos começar aqui pelo ponto final, tá? O ponto final ele indica o fim de uma frase ou o fecho de um pensamento, tá? Com entonação de voz que marca uma pausa total, tá? Então, temos, por exemplo, aí, o exemplo, o ferro é um dos metais mais úteis, tá? Então, o ponto final aí, que esse aí, eu tenho certeza que vocês não têm dúvida como utilizá-lo. A vírgula ela é usada para separar os elementos de uma frase, tá? E também marca uma pequena pausa. Temos exemplo aí: o ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Então, ó, muitas vezes quando não sabe utilizar a vírgula, colocam assim: o ouro e a prata e o ferro e o chumbo. Observe, repetição da letra E. Então, para não ficar repetindo, a gente apenas separa com uma vírgula, como está mostrando aí neste exemplo. É só que um lembrete, usar a vírgula também no vocativo. O que é vocativo? Vocativo é uma palavra que a gente usa para chamar alguém, para se referir a alguém, tá? Então, observem aí nessa primeira imagem que tem aí em cima, onde tem assim: o Cebolinha fala: Mônica, se você me bater, eu conto pro meu pai. Olha só aqui. Depois da palavra Mônica, tem uma vírgula. Essa vírgula é justamente por quê? Porque Mônica é um vocativo.
adjetivo, tá? Eu estou usando a palavra Mônica, que é o nome dela, para se referir a ela, tá? Então, por isso tem uma vírgula aí. E também vamos utilizar aí a vírgula na separação de aposto. O que é aposto? Aposto é uma frase, expressão ou uma palavra que serve para explicar, tá, algum termo da oração, certo? Vamos ver aqui o exemplo. O que uma mulher tão linda está fazendo no lugar destes? Aqui temos o que? O sinal de interrogação, porque é uma pergunta, não é isso? A mulher responde: pergunta ao meu marido, o dono do bar. Então, aqui ela poderia simplesmente dizer: pergunte ao meu marido. Mas ela quis explicar quem era o marido dela, que era quem? O dono do bar. Então, aqui, ó, separou com uma vírgula. Usamos a vírgula também entre nomes de lugar, de data, de número ou de endereço, tá? Como a gente já viu aí no gênero textual carta, quando a gente vai colocar o endereço, coloca também a vírgula. A vírgula, ela muda tudo. Como a gente já viu lá no início do texto, mudou todo lá o contexto da conversa, tá? Então, observem aqui, a vírgula a gente serve para dar pausa ou não, tá? Então, é importante que a gente leia de forma adequada, dando pausa corretamente. Nesse primeiro exemplo, não, espere. Tá pedindo para quê? Para esperar. Já nesse segundo exemplo, eu tirei a vírgula, então tá falando o quê? Não espere, tá? Não é para esperar. Observe que já mudou aí todo o contexto, tá? Ela também pode sumir com o seu dinheiro. Por exemplo, se você errar aí nas contas de matemática, se você errar o lugar da vírgula, você pode obter um valor totalmente diferente, tá? Por exemplo, aqui 23,4. Se eu mudar o canto da vírgula, ficou quanto? 2,34. Ela pode ser a solução. Vamos ver, ó. Vamos perder. Nada foi resolvido. Então, nesse caso aí, a pessoa está dizendo que vai perder, que não conseguiram resolver alguma coisa. Já nesse outro, eu tirei a vírgula depois de perder e coloquei a vírgula depois do nada. Olha como ficou. Vamos perder nada. Foi resolvido. Então, nesse segundo exemplo, a gente já não vai mais perder. Por quê? Porque foi resolvido o problema, tá? Ela também pode mudar uma opinião. Por exemplo, não queremos saber, tá? Não tem nenhuma vírgula, só tem um ponto final. Aí, nesse exemplo de baixo, eu coloquei uma vírgula. Então, vai ficar como? Não queremos saber, tá? A pessoa está interessada em saber. Então, observem, tá? A importância da vírgula e também de se ler de forma correta. Ponto de interrogação, que serve para fazer perguntas, como vocês já sabem. Aqui, por exemplo, nessa tirinha. Mãe, posso comer um chocolate? Fazendo uma pergunta, usou sinal de interrogação. E a mãe fala: fala com seu pai. Pai, como foi o trabalho hoje? Tudo bem, filho. Falou com seu pai? Falei. E o menino saiu comendo. Então, aqui tem uma certa ironia, né? Ela mandou o menino ir falar, pedir ao pai dele, tá? Na verdade, ele entendeu de outra forma. Ele entendeu que era só para falar com o pai dele e pronto. E ele acabou ganhando aqui o chocolate. E aqui a gente usou aqui, ó, a interrogação nas perguntas. O ponto de exclamação é quando você deseja exprimir, tá? O que? Surpresa, receio, admiração, alegria, tá? Tristeza. Olha só aqui, ó. Ontem deixei cair um tinteiro em cima do caderno e tive de fazer outra vez todo o trabalho. Fiquei com tanta raiva que chamei a mim mesma todos os nomes. Idiota, cabeçuda, paspalhona. Aí o menino fala: estúpida, imbecil, atrasada mental, desgraçada. Aí no outro quadrinho observe que ele tá caído no chão. Com certeza a menina bateu nele, né? Aqui temos aqui o balão do pensamento, como a gente já estudou nas histórias em quadrinhos, e ele tá pensando: é pecado, entusiasmo demais, tá? Então, aqui, ó, temos os sinais de exclamação, tá? Ela tá exclamando aqui.
Os dois pontos são utilizados antes de uma citação ou de uma enumeração, tá? O que é citação? Citação é quando você fala alguma coisa que você retirou de outro lugar, ou que foi outra pessoa que falou e não que foi você, tá? Por exemplo, lá diz o ditado: mais vale um vizinho à mão do que longe um irmão. Então, isso aqui, ó, é uma citação que foi tirada de outro lugar. No exemplo 2, temos assim: os principais deveres do homem para consigo são. Aqui a gente tem um exemplo de enumeração, ou seja, vai ter mais de um exemplo. Então, conservar-se, instruir-se, melhorar-se. Olha aqui o exemplo na historinha. Como foram minhas férias? Então, ele colocou aqui 2 pontos. Por quê? Porque ele vai falar, ele vai enumerar várias coisas ao frente disso. Por exemplo, fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo o mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios e tudo isso no mesmo videogame. Então aí a gente percebe uma ironia, né, que ele não foi em todos esses lugares. Ele apenas estava o quê? Jogando videogame. No videogame ele conseguiu fazer tudo isso. Então aqui temos os 2 pontos antecedendo aí a enumeração. Ponto e vírgula usada para indicar pausa no texto, tá? Como ponto final, mas o ponto final ele termina ali a frase, ele termina a oração. Já o ponto e vírgula não, ela dá uma pausa sem terminar a frase. Olha o exemplo aí. O urso prosseguiu o seu caminho, ponto e vírgula. Um pouco mais adiante encontrou 2 elefantes que brincavam na floresta. Reticências, que são os 3 pontinhos, é indicado quando a frase está incompleta, tá? Quando assinalamos uma excitação ou uma pausa. Olha o exemplo aí. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho. Temos aí os 3 pontos, então isso quer dizer que ela deu uma pausa na fala dela. De tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros, tá? Então, os 3 pontos aí foi usado como uma pausa. Aí o menino fala: muros não, podemos construir pontes. Ele está exclamando aqui, por isso usou o sinal de exclamação. Travessão. O travessão, como vocês já utilizam bastante, é utilizado aí nos diálogos, tá? Diálogos diretos, que é quando o quê? Quando aparece a fala dos personagens, né? Isso, então, eles são usados para indicar que uma pessoa está falando, tá? Então, por exemplo, aí o professor perguntou, 2 pontos. Aí tem o travessão para indicar aí a fala do personagem. Quem quer ler o texto? Então, aqui, ó, temos a fala aqui do narrador. E aqui, quando tem o travessão, a gente já sabe que é quem, que é o personagem que está falando. Aspas são usadas para introduzir palavras ou citações de outros textos, tá? Quando você quer também a palavra chama atenção, fica em destaque no texto, também usamos as aspas. Então, nesse exemplo aí, ó, temos o quê? Uma citação, tá? Não foi essa pessoa que falou, ela tirou essa frase de outro canto, ó. Como disse Camões, tá? Então, por isso aqui utilizou as aspas, tá? Porque é uma citação de outro texto, de outro livro. Olha aqui. Deus ajuda a quem cedo madruga. Ela usou aqui as aspas no início aqui e no final. Por que será que ela usou essas aspas? Observem que ela está lendo o quê? Um livro, tá? Então, não é ela que está falando isso. Ela está lendo isso da onda do livro, tá? Então, aqui é uma citação, tá? Por isso, está no meio, entre aspas, tá? Então, aqui ela coloca o relógio para acordar de manhãzinha. E ela fala: amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer, tá? Então, entendo aí porque foi utilizada as aspas aí, por causa que é uma citação. Parênteses, desculpa, é um aqui. Para que usamos os parênteses? É usado para separar palavras ou frases que se dispersam, mas que explicam ou esclarecem um assunto, tá? Por exemplo, quando você está falando alguma coisa e você quer explicar aquela determinada coisa, você vai usar
Parentes, observa aí o exemplo. Vou viajar com familiares. Beth, minha irmã mais nova, e Bia, minha irmã mais velha. Então, ela simplesmente poderia colocar: vou viajar com familiares, Beth e Bia. Mas ela quis aí explicar quem era Beth, que é a irmã mais nova. Também quis explicar quem era Bia, que é a irmã mais velha. Então, por isso aí foi usada entre parênteses, tá? Porque tá explicando, tá esclarecendo quem são essas duas pessoas. Então, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido a importância dos sinais de pontuação em um texto para que se tenha um bom entendimento e até o nosso próximo vídeo.